Mais uma safra de histórias e hoje nós vamos falar sobre um tema que vem transformando a cafeicultura, sobretudo a cafeicultura na região do Cerrado Mineiro. Eu estou agora com Rogner Avelar, André Gentili, técnicos do Educampo, engenheiros agrônomos, especialistas. Eu vou começar conversando com vocês e perguntando o que é a cafeicultura regenerativa. Ô Ana, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contribuindo com vocês para a gente falar de um tema tão gostoso, né, André? Atual, né? Atual, que está vindo na cafeicultura e assim, começando pela sua pergunta, é um tema que ele é um pouco mais antigo do que a gente imagina. Esse termo regenerativo, ele surgiu, se eu não estou enganado, da Europa, na década de 80, quase da minha idade, lá se vão já os seus 40 anos. Foi uma época que os produtores, né, de clima temperado, solos mais férteis, né, bom acúmulo de carbono no solo, matéria orgânica muito alta, começaram a se deparar com uma queda de produção muito grande das suas lavouras naquela época. E começaram a se indagar, falei, poxa, eu tenho fertilidade, eu tenho matéria orgânica e tudo, mas o que está acontecendo? E começaram a ver que os níveis biológicos desses solos tinham baixado muito. Então, daí veio o termo regenerativo, que era regenerar a vida desse solo. E para nós aqui nessa região, na região do Cerrado Mineiro, onde nós temos assim, solos mais intemperizados, né, a gente fala que são solos mais pobres, né? O que a gente quer realmente regenerar é estruturar essa fertilidade desses solos para maximizar as nossas produções, principalmente do nosso café. Né, André? Exatamente. Primeiro, agradecer o convite, né? E vamos entrar nesse assunto que é atual, né? E tem mexido com a realidade da cafeicultura do Cerrado, né? É uma demanda por sustentabilidade que veio inicialmente por parte dos compradores, né? Do pessoal que importa café. Mas chegou com tudo e hoje chegou no produtor, o produtor mesmo busca isso. Como o Roguinho falou, eu acho que nesse primeiro momento a gente está entendendo, trabalhando isso aí dentro das fazendas, que já vinha sendo feito um trabalho de correção de fertilidade química, né, Roguinho? Sim. Estruturação de solo, e agora a gente está evoluindo muito nessa parte de microbiologia. Tem sido um desafio novo, mas eu entendo que a cafeicultura do Cerrado, como sempre, ela saiu na frente nesse ponto e estamos desenvolvendo isso aí, né? Na prática, como é que isso funciona aqui na região do Cerrado Mineiro? É um negócio muito bacana de ser feito, que assim, dentro das nossas consultorias, né, dentro com os nossos assistidos, com a nossa turma lá do café, a gente sempre preconizou práticas que favorecessem esse sistema. Então a gente sempre fala com o produtor, né, André? Precisamos de fazer composto, precisamos de fazer esterco. Olha, nós precisamos de voltar a ter massa aqui nessa planta, chegar cisco. Então isso tudo é o que a gente começa a fazer, o que nós temos que começar a enriquecer e entender desse sistema. Na construção dessa fertilidade, nós precisamos de atender 3 pilares. Nós precisamos de atender os aspectos dos nossos solos, o aspecto físico, que corresponde às questões de infiltração de água, compactação, adensamento, encrostamento, aquele lodinho, né, André, que fica ali na barra da saia do café, no rodado do trator ali, que começa a dar uma crostinha, começa a dar, até nessa época de chuva, começa a formar até um lodo ali, aquilo ali é um encrostamento, aquilo ali é terrível para qualquer sistema. E é justamente onde a gente aplica o fertilizante, o corretivo. Eu perco infiltração de água, eu começo a... Me traz um monte de problemas. Então é um negócio assim que desde os primórdios, né? Quando a gente começou a trabalhar e vindo e desenvolvendo os trabalhos de consultoria com o pessoal aqui pelo Educampo, a gente sempre bateu muito forte nessa tecla. E aí, assim, a gente começa hoje a ver, a ganhar uma massa e ganhar um corpo do pessoal começar a se atentar um pouco para isso. Mas é igual o André falou, as práticas que já vinham sendo feitas na cafeicultura, elas já são práticas construtivas, elas são práticas regenerativas dessa fertilidade. Então o produtor já aplicava essas práticas, mesmo sem saber que eram práticas. Por natureza, o cafeicultor, ele sempre aproveitou tudo que teve da produção na fazenda, né? Então, assim, já era muito comum o produtor retornar a palha. Muitos produtores que tinham pecuária leiteira também faziam integração.
utilizava o esterco bovino junto com a palha do café e retornava para a lavoura. As granjas que nós tínhamos aqui de aves, né? Sim. Peru, ave de postura, galinha. Então, o pessoal voltar isso aí para a lavoura, colocar a facilidade que tem, né? Então, assim, essa prática, essa construção, ela está sendo agora só mais intensificada, visto a demanda que nós temos do mercado e a demanda mundial por fixação de carbono. E uma coisa interessante da gente analisar, viu, Ana? Nós estamos vivos nesse planeta hoje, na nossa Terra aqui, graças a uma equação bioquímica. E a equação mais fantástica do mundo, chamada-se fotossíntese. Então, todo vegetal, toda planta, ela vai pegar CO2 da atmosfera. Então, todo o CO2 que nós jogamos na atmosfera, a planta vai capturar isso aí, qualquer planta. Ela vai juntar isso aí com água, na presença da luz do sol, do nosso astro-rei, né? Que nos ilumina todo dia, e vai conseguir transformar, fixar esse carbono na forma de um açúcar, de um polissacarídeo, que é esse polissacarídeo, esse açúcar que ela forma, que faz a planta crescer, que faz a planta produzir. Então, assim, na hora que o cafeicultor começa a entender que tudo que ele coloca no sistema dele, adubação, controle fitossanitário, de não deixar a folha da planta de café cair por causa de bicho mineiro, ferrugem e tantas outras, é justamente para maximizar esse processo, porque quanto mais área foliar eu tenho, mais fotossíntese eu tenho, mais fixação de carbono eu tenho, mais produção eu vou ter. E a nossa função como agrônomo é só impedir que essas folhas caiam. Fazer o máximo possível para deixar a natureza trabalhar. E como isso é feito na prática? Trazendo no contexto da coisa, né, das avaliações que nós temos, assim, na hora de implementação, o pessoal agora tá todo mundo querendo entrar e fazer o café regenerativo, trabalhar dentro do regenerativo. A gente sempre fala com o produtor, né, André? Fala assim, gente, primeira coisa que nós temos é analisar o sistema. Vamos analisar o nosso sistema de produção. O que nós temos? Quais os problemas que nós temos dentro deste sistema de produção hoje que nós precisamos de alteração? Nada que a gente tende aos extremos é benéfico. Adubo solúvel demais é ruim. Somente fazer adubação orgânica também não vai ser muito bom. Então, assim, é começar a checar e nivelar, porque aí o que eu vou atender? Eu vou atender de novo lá aqueles 3 pilares lá da construção da fertilidade. Problemas físicos. Eu tenho problema de compactação, eu tenho aquele encrostamento, aquele lodinho que eu falei, na barra ali do pé de café. O que eu preciso para mitigar aquilo ali? Eu tenho problemas de adensamento, eu tenho problemas de camadas mais profundas do meu solo que estão compactadas, que pode acontecer o que a gente chama de adensamento do solo, em camadas mais profundas. Então, assim, eu tenho problema fitossanitário, né, André? Problema com nematóide. O que eu preciso de reestruturar nesse sistema e quais as ferramentas que a agricultura regenerativa hoje nos traz que eu posso colocar lá para implementar? E o que é legal que eu vejo assim, Roguinho, também, é que muitas vezes, é o que você falou, a gente tem que entender a dinâmica da fazenda. Porque quando o produtor vai adicionar um processo, uma nova estratégia dentro do processo de produção dele, isso aí vai gerar novas atividades. Será que as atividades básicas estão sendo bem feitas? Será que nós temos operacional para fazer isso? Eu consigo fazer a tempo e a hora com qualidade, né? Exatamente. A gente pede mais da conta. Isso que eu pergunto a vocês, se essas práticas regenerativas, elas são aplicáveis para todos os produtores ou cada caso é um caso? O que a gente tenta levar muito para as fazendas é assim, que cada talhão de uma fazenda, todos juntos na mesma área, cada talhão da fazenda, ele tem uma particularidade. É o que eu falo assim, que eu acho muito mágico, né? Até de ser engenheiro agrônomo, que graças a Deus não existe uma receita de bolo, não existe milagre. É por isso que nós estamos aqui, né? Então, assim, cada caso tem que ser estudado, cada talhão. Porque, assim, a quantidade de práticas que a gente consegue ter de ferramental para ir acessando e vendo o que nós precisamos fazer, cara, ela é gigantesca. Basta escolher as ferramentas certas e colocar no lugar certo. Aí sim eu começo a ter pontos positivos de retorno desse sistema. Aí eu consigo equilibrar melhor a adubação. Eu não preciso já de tanto adubo químico, tanto adubo solúvel. Eu posso começar a brincar um pouco mais com esse elemento. Eu posso pegar e controlar melhor uma utilização de herbicidas com controle de planta daninha. Entendeu? Utilizar outras estratégias, não apenas o controle químico. Só que tem que ser tudo de uma forma racional. Né? Racional. Então, assim,
Vamos racionalizar tudo. Equilíbrio, é o que o Roguinho falou. Nada ao extremo. Não é chegar assim e pegar uma receita de bolo que nós vimos, por exemplo, numa apresentação, numa palestra de um pesquisador que vem aqui e tudo, assim, já tivemos o prazer de assistir pessoas renomadas e... Então, assim, é buscar o que esse pesquisador está trazendo, buscar essas informações que o mundo vem trazendo para a gente e pensar as melhores ferramentas e colocar dentro de cada sistema. Vou te dar um exemplo. Não adianta eu trabalhar com algumas espécies de plantas de cobertura em solos que eu tenho um problema sério de compactação. Eu tenho algumas espécies e algumas plantas propícias para me colocar uma densidade populacional dessa planta maior naquele sistema para realmente ela promover a descompactação natural do solo. Então não é simplesmente, por exemplo, hoje o pessoal usa um mix meio padrãozão. O mix do café. O mix do café. Então, assim, por exemplo, eu na época de universidade, eu tive a oportunidade de trabalhar com áreas de recuperação de áreas de silagem de milho. Silagem de milho é terrível com compactação, porque eu entro lá, corto toda a massa para dar pro gado, pico todo o milho, então não tem palhada, o solo fica exposto. E além disso, eu entro numa época que está úmida, época chuvosa ainda, com máquinas muito pesadas. Trator, caminhão, carreta, desfilando nessa área. Então eu tenho um problema grave de compactação. E lá na universidade eu tive a oportunidade de trabalhar com esses mix de cobertura. E a gente começou a enxergar lá o quê? Por exemplo, qual que é a melhor planta que nós conseguimos ter para descompactação? Uma crucífera, que o nome vulgar dela é nabo forrageiro. Me tem um sistema radicular vigoroso, assim, até do trabalho que nós fizemos, assim, até de fazer adubação a lança, jogar semente por cima da terra, sem passar grade nem nada. Tem material, foto, que eu tenho disso lá, da raiz dele quebrando o solo e entrando. Ele, numa quantidade, uma população mais alta, ele vai promover uma desagregação dessas partículas de solo e vai promover a descompactação para mim. Entendeu? Tem problemas com nematóide, né? Nós temos algumas espécies que são plantas armadilhas para esses nematóides, que o nematóide entra nessas plantas e não conseguem completar seu ciclo, não se multiplicam. Mas aí o que eu tenho? E também nós temos plantas que podem agravar o problema, né, Roguinho? Então, a gente tem que entender a realidade de cada talhão, de cada fazenda, onde que a gente vai atuar, né? Então, o que o Roguinho falou é sensacional. Não tem receita de bolo. A gente tem que entender a estratégia que deve ser aplicada para cada realidade, né? Trazendo um pouquinho, como se diz, vamos puxar um pouco a sardinha pro nosso lado, né? E nisso o projeto do campo ajuda demais, porque assim, a gente consegue analisar dentro dessas propriedades, como nós temos já um histórico bem embasado, de histórico de produtividade, de custo, de indicadores técnicos e econômicos. Então, assim, a gente consegue trazer já para o produtor e consegue moldar isso aí, consegue já colocar um ferramental para ele que vai atender, visando sempre o quê? Maximizar o lucro dele, ou seja, nós vamos tentar controlar custo, ou seja, não é fazer nada a toque de caixa, né, André? Sim. Não é porque o vizinho tá fazendo ou porque você viu alguma apresentação. Então, a nossa ideia é essa, sabe? Trabalhar com racionalidade, pensando cada vez mais no que pode agregar para a fazenda. E por natureza, quando você pensa em equilibrar custo de produção, quando você pensa em ter um negócio sustentável, ele é sustentável do ponto de vista social, ambiental e econômico. Porque, assim, é que nem uma das práticas que eu vejo que o regenerativo coloca como condição para o produtor são estratégias que, assim, do ponto de vista agronômico, são essenciais. Manejo de irrigação, energia fotovoltaica. Então, assim, são coisas que o produtor, que a gente já viu a necessidade de fazer isso, algum tempo atrás o produtor adota, porque o cafeicultor, por natureza, ele é sustentável. A atividade cafeeira é sustentável. O cafeicultor, desde que se tem café, quando ele tira o que é bom debaixo da planta, o cisco, quando ele faz o recolhimento, ele volta para baixo do pé. Então, assim, são coisas que a gente vê que vem evoluindo. E o que eu tô achando mais interessante disso tudo, que hoje a gente mostra o que a gente faz de bom, né, Roguinho? O que precisa, assim, da gente tentar trazer o produtor para dentro do regenerativo, eu acho que a cafeicultura precisa de entrar mesmo, porque é uma prática que vai aumentar a minha produtividade. Isso aí não tem discussão. Não existe discussão sobre isso aí. Que é uma das coisas, assim, que a gente sempre
né? Às vezes chega pro produtor e fala, eu preciso você colocar aqui pra mim tantas toneladas de composto, de esterco. O cara fala, nossa, mas Roguinho, mas tá caro demais e tal. Eu falei, cara, mas o benefício que você traz pro sistema, visto o investimento ou o custo que você tá tendo, o benefício ele é muito maior. Então, há viabilidade econômica na prática regenerativa. Ela existe. Só que precisa desse monitoramento e desse estudo para colocar as ferramentas certas. Precisa ser bem feito. Não é chegar de qualquer jeito e ir lá, não, eu tô fazendo aqui, tô colocando um pó de rocha, tô colocando composto, tô colocando... Porque assim... Essa gestão, né? A gestão, quando a gente fala de gestão, o pessoal acha que o Educampo a gente mexe só com conta, com número, com gasto. Mas a gente tem uma gestão muito boa da parte técnica também. A gente tem históricos de fertilidade daquela área, a gente consegue montar bancos de evolução de fertilidade. E cai tudo volta dentro dos 3 pilares de construção da fertilidade. Porosidade de solo, física boa, dentro dos mix de cobertura das matérias orgânicas, dos estercos, dos compostos que a gente coloca na fazenda, acúmulo de carbono no sistema, entendeu? E aí a parte mineral, a correção de solo ainda com calcário, mesmo o sistema sendo biológico, eu preciso de colocar uma ambiência para essas bactérias, para esses fungos, essas leveduras que estão ali no solo, minhoca, besouro. Eu preciso de dar uma condição para eles que não pode ser da condição que nós temos na naturalidade desse solo, que é um solo ácido. Numa época também, fazendo uma disciplina lá de fitopatologia, a gente lembra de estudar meios condutivos e supressivos a patógenos, né? E a gente estudou muito essa coisa de solo e tudo, e a gente via que o ambiente, quando ele é condutivo, ou seja, ele é favorável à multiplicação de um patógeno para a planta, um ser que causa um tipo de doença ou uma praga para a planta, toda vez que eu tenho uma piora nessa fertilidade, eu crio um meio mais favorável para o que eu não quero, que é o patogênico, que é a doença, que é a praga. A partir do momento que eu melhoro essa condição, que eu deixo esse solo nos níveis adequados de fertilidade equilibrados, a minha proporção de doença cai. Eu vou até dar um parênteses aqui. Meu professor de fitopatologia, o professor Edson Posa, ele falava uma coisa assim, gente, planta saudável não adoece. Planta saudável não adoece. Como a gente, né? Se a gente tiver... É melhor gastar no mercado com nutrição do que gastar na farmácia com defensivo, né? Com remédio. Como a gente. A lei que vale pra nós, né? Que se você é o que você come, a planta é a mesma coisa. Legal, E o que é legal, né, Roguinho? Quando você fala dessa questão de favorecer o desenvolvimento da planta, é favorecer o desenvolvimento radicular, aumentar a exploração do sistema radicular naquele meio ali, né? Então, quando a gente busca interação, a gente quer uma interação benéfica com o meio, mas a gente tem que lembrar sempre, né? Colocar sempre na ponta do lápis que nós somos cafeicultores, né? Isso. Então, nosso objetivo é produzir café com responsabilidade, com sustentabilidade, que é da natureza do cafeicultor brasileiro, do cafeicultor de cerrado principalmente, e sempre ter isso aí como direção, né? Vamos produzir com custo equilibrado, com viabilidade, longevidade, né, Roguinho? Isso. Um negócio com longevidade, porque a cafeicultura, ela não é uma atividade para quem quer se aventurar, ela é uma atividade de construção, de longo prazo, de trabalho construído, né? Que a gente vê famílias aí que desenvolveram a cafeicultura do Cerrado, que estão aí há mais de 40 anos, tradicionais né? do café, né? Então, passando já pro neto, alguns pro bisneto, a gente tem que ter muita responsabilidade com isso, né, Roguinho? Porque a bola que passaram pra gente, né? Assim, eu principalmente... aprendi muito com o Roguinho, com os outros colegas no Educampo, do Expocacer, são dos mais novos. O que chegou pra gente já foi uma coisa muito boa. Então, assim, quando eu já entrei pra jogar em time de ponta, né? Então, a gente não pode perder o que a gente fez de bom pra trás, né? Pra chegar até aqui. De jeito nenhum. As práticas regenerativas, elas são para o pequeno, médio, o grande produtor? Ou só os maiores podem aplicar diante da viabilidade, dos custos e tudo mais? É mágico, é universal, ele não tem preconceito, ele não tem tamanho, todo mundo pode fazer. É capricho. Capricho. Capricho não tem tamanho. Eu presto serviço para produtores de 10 hectares e presto para produtores de mais de 700. Se o produtor quiser fazer, tiver bom senso, capricho, ele consegue fazer. E isso já é da natureza do cafeicultor. Ele gosta. Ana, ele tem capricho. Eu falo assim, que o negócio ele é tão bacana, eu vou dar um exemplo, né?
Você vai usar uma forrageira na sua entrelinha que você consegue ver que você precisa ali, que te atende mais uma braquiária. Você vai colocar outras espécies para você promover a variabilidade, né, dentro do sistema, para conseguir multiplicar outros micro-organismos, mas que a base desse mix é a gramínea, a braquiária. E assim, em áreas de braquiária plantada, vou falar solteira na entrelinha do café, plantamos só ela, que existe algumas áreas assim, né? A gente começou a fazer análise, cortar essa braquiária e ver o que ela retornava para mim de massa. Então, assim, se eu fizer um manejo bacana de uma braquiária consorciada com algumas 3, 4 espécies diferentes, mas que eu consiga fazer essa braquiária me dar muita massa, eu consigo um acúmulo de massa seca por hectare de mais ou menos 7,5 toneladas ano. Isso aí, muitas das vezes, dependendo do nível de condição de investimento do produtor, pode substituir para ele, às vezes, até uma aplicação de esterco. Às vezes não dá para aplicar esterco composto em tudo. Aplica numa parte, ele tá trabalhando a braquiária, no outro ano ele rotaciona na fazenda. Ele vai rotacionando, porque o carbono fica no sistema. E uma coisa legal, Roguinho, que eu acho que é importante a gente comentar também, é que tem muito produtor que faz o manejo de entrelinha muito bem feito, não deixa ter competição e trabalha com um volume legal de material produzido no meio da rua de mato nativo, né? Do mato que ele tem ali naturalmente no meio do café, né? Então ele tem caruru, ele tem braquiária, ele faz um controle de entrelinhas muito bem feito, né? Para fazer os tratos dele, faz a roçada com mato nativo. Se a gente pegar hoje a fundo para começar a analisar e ver, assim, enxergar o que nós temos do que a gente chama de planta daninha, planta invasora, planta infestante, né? Dentro das áreas. E aí você começa a enxergar, começa a pesquisar e ver alguns trabalhos e começa a ler, de ver a interação dessas plantas invasoras, dessas plantas daninhas, como atrativo, abrigo, ou às vezes até alimento para alguns inimigos naturais dentro do sistema. Então, assim, o cariru, né? O cariru hoje é um vilão, nós não gostamos de cariru. Mas o cariru é atrativo para alguns insetos que consomem o pólen dele, que ele me produz uma quantidade de pólen maior por ano. Eu tenho, por exemplo, poaia, picão branco, que consegue me entregar uma seiva que eu consigo ter algumas moscas predadoras, eu consigo trazer vespa, eu consigo trazer joaninha, eu consigo trazer o tão famoso crisopídeo, entendeu? Então, assim, a dinâmica, às vezes, do sistema, ela tem que funcionar de tal forma que eu não tenha nada prejudicial ao cafeeiro, porque o cafeeiro é minha atividade principal. Perfeito. Eu quero produzir café. Mas, às vezes, com a condição própria, natural de vegetação que eu tenho nessa entrelinha, às vezes eu posso deixar. O que a gente não gosta no café? A gente não gosta de uma planta que tem o nome vulgar de Maria Preta, Maria Pretinha, que ela muitas das vezes, ela compete muito, que ela se enfia no meio dos pés de café. A famosa corda de viola, né? Nossa Senhora. Essa aí eu gosto só na minha viola mesmo, na hora de fazer um barulho. Todo né? cipó. Um nome tão bonito, então. Na lavoura, de jeito nenhum. Na lavoura. E uma outra danada que aparece lá, que é de difícil controle, é a tal da trapoeraba. Então, assim, às vezes, dependendo da condição de planta infestante, de planta daninha que você tenha na sua lavoura, a implementação de um tipo de espécie de mix que você pode ter, você pode até deixar essa planta infestante lá. Ela não é maléfica. Ela não pode estar competindo com o cafeeiro. Então, assim, existe uma distância que a gente deixa, existe... Isso é importante alguém frisar. A questão da cobertura de solo. Quando eu falei lá, tem que ter física de solo. Então, assim, o pessoal quer fazer, quer revitalizar, quer regenerar o seu solo. A primeira coisa que eu falo com eles, assim, isso aí é receita de bolo mesmo. Isso aí não tem jeito, isso é para todos. Qualquer tipo de solo, qualquer tipo de produtor, qualquer lugar que for. Solo coberto. Não deixa solo exposto. Solo exposto vai formar aquela camadinha daquele lodinho que eu falei. Aquilo ali é um veneno pro sistema. Eu perco um monte de coisa ali. Então, assim, primeira coisa, solo coberto. Conseguir fazer o solo coberto, qual que é o segundo passo que o produtor tem que preocupar? Produção de massa. Fazer aquele sistema de entrelinha que ele tem, gerar acúmulo de carbono, fotossíntese, crescimento de planta, carbono acumulado, roça, joga aquilo de volta para debaixo do sistema. Existe a decomposição, existe uma degradação desse material que ele vai virar ácido úmico e fúlvico de novo e ele vai aumentar meu carbono orgânico no solo. Ele aumenta meu carbono orgânico no solo,
eu dou material para quem? A microbiologia trabalhar. Se eu tenho ainda casado com isso, uma fertilidade do solo equilibrada, calcário, gesso, na medida que for pedido pelas análises e recomendação dos consultores, dos técnicos, bem equilibrado, as quantidades de potássio, nitrogênio equilibrado, fósforo, aí eu consigo começar a ter o quê? Até eu vi os dados esses dias de um trabalho que o pessoal da Ribersolo fez para Nespresso. Só vi os dados. E eles mostrando assim, que quando você tem a fertilidade equilibrada, a física do solo bem feita, ou seja, o solo tá aerado, boa infiltração, o solo tá poro, tá macinho. Eu até brinco com o pessoal na hora de levar na fase. Eu falo, olha aqui pra você ver esse lugar aqui, que você passa a mão, você enfia a mão no solo assim, pega o solo assim, macinho, gostoso de pegar na mão. Entendeu? E a hora que você leva a física boa, poroso, permeável, você tem a cobertura, carbono orgânico lá em cima e a fertilidade equilibrada, a atividade enzimática vai lá em cima. Aí o solo tá vivo. Aí a produção vem. Entendeu? E se tá tudo corrigido ali, você tem um sistema radicular robusto, né? Que vai tolerar um possível estresse hídrico, né? Que é um dos pilares da cafeicultura regenerativa também, né? Nós termos plantas resilientes, né? Sistemas produtivos resilientes que possam tolerar algum tipo de estresse nesse sentido. Né? Ana, hoje você vai sair daqui plantando café. Não tem segredo. Café é água, comida e boca. Entenda-se água. Quantidade de água suficiente nesse solo. Seja de chuva, seja de irrigação. Só que no solo nós temos que ter na cabeça que a água ela tá em profundidade. A nossa umidade do solo, nós já chegamos a fazer trincheira, que na época, no auge de seca, final de agosto, começo de setembro, finalzinho de seca, de abrir trincheira, eu consegui em muitos solos aqui achar a umidade a 1,60 m de profundidade. Umidade, solo friável, de você pegar o solo e fazer bolinho com o solo na mão. Então eu tenho água lá embaixo. Então o que eu preciso ter? Solo permeável, fazer minha raiz descer. Eu preciso de ter, na hora que a gente fala de fertilidade com o produtor, não é fazer a fertilidade do solo só de 0 a 20 centímetros. É buscar o perfil do solo, é começar a analisar esse solo, então começar a colocar na cabeça que assim, vamos fazer o regenerativo, vamos recuperar o solo, vamos. É análise de perfil, até 1,20 m, 2 metros. É difícil pra caramba a gente fazer a amostragem desse jeito, mas nós precisamos conhecer. Porque às vezes, né, André, nós temos alguns elementos, alguns nutrientes que a gente, assim, a área mais antiga e vem sendo colocado há muitos anos. E às vezes nas camadas superficiais eu já não tenho mais, porque muitas das vezes acompanha a água, desce. Desce no perfil. Esse nutriente está aqui embaixo. Aí o que eu faço? Eu arrumo uma planta no meu sistema de regenerativo, uma espécie, que consegue trazer a raiz dela aqui embaixo, puxa esse elemento daqui embaixo, coloca na construção dessa planta, e a hora que eu roço essa planta e jogo, eu disponibilizo esse nutriente novo lá em cima. Essa é a ciclagem. Então, assim, são práticas, igual nós começamos a falar, são práticas antigas, que nós aprendemos isso lá na universidade. O produtor já fazia muita coisa. Então, assim, o que precisa agora é só tomar ter um pouco mais de arrojo, um pouco mais de pegada nisso aí, e começar a trabalhar melhor esse sistema. Existem práticas que o produtor faz e que não sabe que são regenerativas? Muitas. Retorno da palhada de café. Chegada de cisco. Chegar cisco. Que é mais antigo. Roçar. Roçar jogando pra baixo da Deixar a entrelinha do café coberta de mato. Não precisa de ser um mix de cobertura, mas de eu ter uma variabilidade. E assim, o que eu quero que o produtor entenda assim, não é qualquer mato, entendeu? Exatamente. Nós temos que facilitar o quê? O nosso manejo para não ter competição com o pé de café. Esse é um detalhe que é super importante, Ana. Às vezes a gente vê o pessoal entrando, né? Querendo melhorar esse conceito de solo coberto o tempo todo, mas nós temos que ter um cuidado muito grande com a competição, né, Roguinho? Principalmente lavouras novas, pós-plantio, onde o sistema radicular do cafeiro ainda está restrito, né? Ele está em desenvolvimento. É lavoura adulta. Quando você fala competição entre as plantas entre as plantas daninhas, entre as plantas daninhas ou plantas, né, que foram colocadas ali no meio da linha com o cafeiro. Pensa no seguinte: a planta precisa de água, ela precisa de sol, certo? E ela precisa de nutriente. É como nós aqui, nós estamos aqui nesse ambiente aqui, nessa sala, nós estamos em 3 aqui, nós estamos tranquilos. Mas já pensou se eu colocar 30 pessoas aqui?
junto com a gente? Vai começar a ter... E todo mundo querer beber esse copinho de água, né? Sim. Não. Você entendeu? Para a planta é a mesma coisa. E assim, até dando um exemplo prático do que eu vi agora nessa safra, até de alguns produtores que eu até já falei, ô gente, pelo amor de Deus. A planta, Não é só os dos outros, não, viu? Nos os nossos nossos também também. é danadinho. plantou um mix de cobertura. Ah, não, tem que deixar o mix crescer e tal. Vira aquele matão lá no meio da lavoura. O que acontece? O mix cresce, às vezes você coloca algumas espécies que tem um crescimento robusto, a planta fica alta, grandona e fecha aquilo tudo no meio da rua. Aí você começa a olhar para o cafeeiro começa a ficar com uma menor quantidade de emissão de folha nova do terço médio da planta pro bacheiro, pra saia do café que a gente chama. Então você não vê folha nova saindo ali, você vê folha nova saindo só no ponteiro. Aí a pessoa olha assim, você fala assim, olha lá pra você ver, não tá saindo folha nova ali. O cara falou, pois é, o que será que tá acontecendo? Foi, pô, olha a altura desse mix de cobertura seu aqui. Você acha que tá entrando luz suficiente ali para eu conseguir ter fotossíntese na planta, ali naquele ponto, naquele local, para ela conseguir ter energia e formar uma folha nova? Porque só forma a folha nova com o resultado do processo de fotossíntese, só com o acúmulo de açúcar e de carbono. São coisas que nós estamos vendo já na prática e assim, nós estamos aprendendo muita coisa também, mas são coisas assim que são visíveis dentro da análise no sistema na hora que você está andando e vendo, que não pode deixar acontecer, porque é prejuízo, porque um pé de café, por exemplo, ele emite um par de folha a cada 20 dias, certo? Então, assim, tudo que eu estou fazendo neste ano safra, em termos de crescimento de planta, eu estou refletindo no meu potencial de produção para o ano que vem, para 2025. Então, assim, quanto mais eu fazer esse ramo esticar, quanto mais eu fizer ele crescer, quanto mais folhas esses ramos emitirem para mim, a probabilidade de uma maior quantidade de café naquela planta é muito maior. Se eu tiver planta que não cresce, eu vou ter um ramo curtinho, então eu não tenho café. Então, assim, são esses cuidados que a gente fica atrás do pessoal. Gente, roça aqui pra mim, faz ali. O pessoal tem costume, né? Eu falo assim, gente, roçar café é igual cortar cabelo, não é rapar a cabeça. É cortar o cabelo. Então, assim, a roçada tem que ser alta, para dar oportunidade da planta voltar a brotar mais rápido, para me conseguir construir, acumular mais carbono, fazer mais massa e jogar ali de novo no meu sistema, para eu conseguir chegar naqueles 3 cortes lá que eu te falei, para acumular aí só 7 toneladas por hectare. Entendeu? Eu falo assim, às vezes dá muito trabalho, a gente fica muito chato, né? Porque é cheio de detalhinho o negócio. É um detalhinho aqui, é outro ali. Põe planta, mas não quer que erra o ponto, não, também. Vocês mulheres vão entender isso melhor. Roçar café igualzinho cabelo de moça, né? As moças têm um cabelão bonito assim, mas de vez em quando aí começa a dar umas pontinhas, coisas. Não, eu vou dar uma mudada, vou cortar, aí fica tudo bonito. Ficou beleza. Sim. E assim, Ana, o que eu vejo? Uma coisa que a gente tem que estar advertindo o produtor sempre também é a nossa função, mas se nós não conduzirmos esse processo de uma forma sustentável, mantendo as boas produtividades que nós vínhamos tendo, o produtor vai confundir as coisas. Uma coisa que é boa, ele vai encarar como ruim, né? Fala, poxa, coloquei isso no meu sistema e piorou, né? Então, por isso que tem que ser muito bem feito. A gente tem que ter esse cuidado para preservar o que é a ideia do regenerativo, o que é a ideia de sustentabilidade, porque para a gente trabalhar a sustentabilidade, nós temos que deixar cafeicultores com sustentabilidade econômica, longevidade na atividade. Então, as práticas regenerativas que nós buscamos implantar nas propriedades, nós temos a intenção de que isso se torne comum para todos os cafeicultores e traga resultados em produtividade. Então, é fazer com cuidado, né, Roguinho? Não é uma prática contínua, né? Uma prática contínua. Então, principalmente as plantas de cobertura, né, as culturas intercalares, a gente está desenvolvendo uma forma de trabalho específica para cada produtor, né, Roguinho? Entendendo a realidade de cada um, buscando ter eficiência nas atividades, né? Produção de composto na fazenda. Muitas vezes a gente começa a fazer composto na fazenda, o primeiro ano não fica legal, o segundo ano já melhora um pouco, mas às vezes o cara não está com aquele operacional ainda para aplicar na hora que precisa aplicar. Então a gente está desenvolvendo isso nas fazendas. Por isso tem que ser um processo racional, né? Com tranquilidade,
respeitando o tempo de cada fazenda, porque tem produtor que você implementa uma coisa, na outra semana você chega lá, o cara tá dominando, né, Roguinho? É impressionante. Tem pessoas que têm essa facilidade. Agora tem produtor que é um processo mais lento. Opa, vamos começar aqui. Vamos começar nesse talhão. Vamos desenvolver isso para esse café que a gente plantou agora. Vamos passar para mais um? E outra coisa, Ana, assim, que eu acho importante demais do cafeicultor levar em consideração, o nosso cooperado lá da Expocacer, nós mesmos, né, nesse dia a dia, eu falo muito assim, às vezes, pelo correr, pela velocidade de informação que nós recebemos hoje, a facilidade, né? Nós, como se diz, estamos vivendo uma era que nós temos um computador no bolso, né? Então, assim, a velocidade das coisas são muito grandes e nós estamos perdendo com essa velocidade a capacidade da dúvida. De ser crítico, eu escutei um negócio muito interessante um dia, né? Mesa de boteco, sai só filósofo, né? Que o poder está na capacidade da dúvida. A sabedoria é o poder de duvidar. Porque, assim, tudo que vem de informação, o que é o legal do produtor fazer? É pegar o seu consultor, o seu técnico de confiança, sentar e falar, cara, pô, eu tô afim de fazer. Eu acho que... E ele precisa de fazer, porque não é um negócio mágico que saiu agora, é um negócio que a gente prega isso desde muito tempo. Então, peraí, vamos fazer? Então vamos lá, vamos estruturar aqui, estudar o que eu preciso de fazer na minha lavoura, o que eu preciso de construir aqui. E não é assim porque você está fazendo a regenerativa que você vai parar de adubar. Não é porque você está fazendo a regenerativa que você vai parar de controlar o mato, que você vai parar de fazer herbicida, que você vai parar de fazer um inseticida. Mas é começar a analisar esse sistema para você começar a ficar mais racional no uso dessas ferramentas que a gente chama de químico, né? De defensivos agrícolas e tudo. E começar a colocar isso no sistema, mas buscar o quê? Buscar a melhoria do sistema, de tal forma que a produtividade não caia, a produtividade aumente. Eu falo assim, produtor, né, André? Produtor que tá aí com 45, 50 sacos de médio, passa perto de jeito nenhum, né? Não tem crise, né? Não tem crise. É esse conceito que a gente gosta de passar pro cooperado, pro produtor que tem interesse de evoluir nas práticas regenerativas, né? E o legal da filosofia do regenerativo, o que a gente tem conversado e o que tem chegado de informação do consumidor pra gente, é que ela não é uma prática que é muito restritiva. Ela te pede para ser eficiente, né? Então tem tudo a ver com o que a gente busca trabalhar, né? Ela busca eficiência, ela busca otimizar, racionalizar a utilização de defensivos, é uma etapa, mas ela não te fala, você não pode aplicar, entendeu? Então o que a gente tem trabalhado? Vamos trabalhar monitoramento de pragas bem feito, para a gente racionalizar a utilização? Vamos trabalhar com inseticida mais seletivo, né, Roguinho? Preconizar a utilização de defensivos que não vão agredir os inimigos naturais, que não vão desequilibrar o meio. Vamos tentar trazer isso? Porque o que acontece? Muitas vezes, alguns tipos de certificação, algumas certificadoras ou estratégias são muito restritivas, né? Então, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O regenerativo não te fala isso. O regenerativo te fala, olha, preciso que você otimize. Vamos entender o que você está fazendo, ver onde você vai otimizar. Isso é muito interessante. Esse ano eu participei de algumas auditorias, né? Que foi o segundo ano de certificação do grupo da Expocacer, foi o primeiro do grupo 2, né? Então eu participei. Então, assim, as visitas, os auditores, eles foram muito nesse sentido. O auditor chegou na fazenda, e aí, o que vocês estão fazendo? Como é que vocês estão fazendo? Ele buscou ver o que a gente fazia de bom, né? Então, assim, aí ele chega lá, vê que o cafeicultor, que ele busca deixar uma das linhas coberta enquanto ele roça a outra, que o cafeicultor está retornando a palha, que ele está usando fotovoltaica. Aí o cara chega no escritório, como que você faz essa maneira de irrigação? O cara mede, o cara acompanha, o cara tem histórico, né? O cafeicultor do Cerrado, o cafeicultor cooperado da Expocacer, ele tem esse perfil. Ele é um cara que ele é técnico, né? Hoje cada visita que a gente vai, a gente passa apertado com o produtor. A hora que chega na fazenda... De vez em quando dá uns puxãozinhos pra cá, uns pra lá, né? Dá uns atritos. Dá umas, como você diz, umas atritadinhas. Mas assim, é importante demais, sabe, Ana, o produtor entender que assim, não existe uma receita pronta. E nada mais da gente falar em regenerativo do que realmente o que o André tá falando, é do campo na veia, é ser eficiente. Vocês estão falando sobre isso e os dois primeiros grupos a serem certificados pela cooperativa, pela Expocacer, em 2023, são
cooperados e produtores participantes do Educampo Expocacer. Isso. Né? Então, eu queria saber como é que vocês atuam em grupos, né? Como é essa atuação em grupos, como é que isso acontece? Como esse trabalho é desenvolvido com os produtores do Educampo e trazendo isso para a realidade deles. Eu falo muito com a turma, né? Às vezes alguns produtores perguntam, né? Questionam, você atende tal pessoa, ela tem produtividade melhor que a minha não vai, o que está acontecendo? O outro, mas você colocou o sistema tal em tal lugar, e aqui não arranca. Então, assim, vai muito, eu brinco muito com o pessoal, falo muito com o pessoal do Sebrae, com os colegas, com o André, com os meninos. Qual que é a diferença, né? Porque, assim, a bagagem tecnológica que nós levamos, ela é igual para todos. A dedicação, a vontade de fazer, as informações, toda a bagagem, ela é uma só para todos. Aonde que está a diferença? A diferença está no produtor. É conseguir ele fazer ele próprio enxergar a realidade dele. A distância da recomendação até a execução, ela tem um caminho um tanto quanto longo e muitas das vezes tortuoso. Como que a gente vem conseguindo fixar e firmar isso aí mais? Facilita muito quando o produtor chega e fala assim, olha, o meu objetivo é este. Mas não é só de falar assim, eu quero ser regenerativo, gastar menos e produzir mais. É fácil. Mas a hora que a gente começa a colocar números. Roguinho, a minha produtividade hoje é de 30 sacos por hectare, eu preciso de chegar a 45, tá? Hoje o meu gasto é de X reais por hectare, eu preciso de economizar 10% disso aí, e preciso, nesse meio, implementar o regenerativo aqui dentro da minha fazenda. Aí a gente traça um planejamento técnico-financeiro de médio e longo prazo para vir implementando essas ações e medindo esse sistema até o produtor conseguir chegar na plenitude daquilo que ele quer. E à medida que a gente vai acompanhando isso ao longo do que ele vai sendo construído, a gente consegue vir intervindo e ajeitando o negócio no meio do caminho. Aonde que está a diferença? Tem produtor que a hora que senta com você e te passa com clareza, cara, eu preciso de tanto saco, o gasto meu eu tenho tanto, nós precisamos chegar a tanto e tal, vamos sentar, vamos fazer. Você faz um planejamento detalhadíssimo para ele e ele cata aquele negócio com unhas e dentes e põe o sistema dele para funcionar. Ele monitora, ele ajuda, ele lança os dados, a gente faz reuniões periódicas e começa a conversar disso, daquilo, e começa a alinhar e ajeitar essas informações. Tem outros produtores que não têm essa mesma facilidade, entendeu? E começa a escapar. Aí que fica na diferença que nós temos entre levar, como é que nós trabalhamos com o grupo, aí tenta pegar, trazer de novo, colocar ali, dá força, tenta, pede, ajuda. Então, assim, é um negócio que eu brinco muito com eles, sabe? Assim, com a turma nossa. A turma que nós atendemos ali na Expocacer, assim, acho que são raras as exceções que dão muito trabalho, né, André? A turma é tudo muito boa. Mas, assim, a gente às vezes precisa dar um... vem cá comigo. E também, às vezes, o produtor quer, ele tá interessado, mas a equipe da fazenda ainda não comprou a ideia, né, Roguinho? Que é o outro desafio, né? Então, assim, tem que estar tudo muito bem encaixado para isso fluir melhor. O legal que eu vejo do grupo, da interação dos produtores de cada grupo de consultor ou de todos os produtores que estão no Educampo, é a troca de informação e, assim, você consegue mostrar por meio de números que é possível evoluir, né? E também enxergar com clareza os pontos de oportunidade de cada fazenda, né? Porque, gente, peraí. O produtor X tá lá com 45 sacos de média, 40 sacos de média, com uma área em tamanho muito parecida com a minha, com custo muito parecido. O que tá faltando? Aí é o que o Roguinho comentou também. Se a recomendação é parecida, se a estratégia que nós estamos tentando adotar é parecida, será que tá chegando lá? Será que tá fazendo? Será que tá executando? É porque, assim, o nível tecnológico, o nível de informação que a gente leva, não é que vai ser igual à recomendação. Mas o nível de discernimento, de interpretação dos sistemas, ele é igual. Eu atendo fazendas aqui próximas a patrocínio, atendo fazendas lá no Pântano, atendo fazendas próximas a Ibiá. A capacidade interpretativa de analisar o sistema como um todo, ela é uma só. E tem lugar que o produtor precisa pulverizar 4 vezes, tem lugar que o produtor precisa pulverizar 6.
8 ao longo da safra, então a gente consegue entender e filtrar isso aí para cada realidade. Só que muitas vezes o produtor tem até um nível de dificuldade menor, né, Rogner? Mas ele não consegue. Às vezes o que muito acontece, assim, é a questão do efeito manada, né? Ah, não, mas fulano tá fazendo assim, eu vou fazer. Eu falei, cara, mas não é isso aqui pra você agora. Você agora não é aqui. Não é na sua fazenda. Vamos aprender a andar primeiro pra depois nós correr. Vamos de cá. Então, assim, a capacidade tecnológica e interpretativa, ela é única, porque vai de cada consultor que tá indo, que a gente leva igual pra todo mundo. A dedicação é a mesma. Só que assim, aí às vezes precisa da gente dar esses, como se diz, de vez em quando entrar nesses atritos aí que a gente brinca muito com eles e de colocar a turma num certo caminho que ele tem que fazer aquilo ali primeiro para depois fazer a outra. Eu perguntei a vocês sobre o regenerativo, né? Se cabia, se é possível para pequenos, médios e grandes. E o Educampo? O Educampo é para pequenos, médios e grandes produtores? Sim. Eu enxergo da mesma forma. Ele pode ser uma ferramenta utilizada tanto para o produtor de 1 hectare quanto para o produtor de 1.000. O que vai mudar é que muitas vezes a gente chega... Cada fazenda é de um jeito, né? Cada fazenda tem sua característica. Tem fazenda que você vai chegar lá, vai ter uma estrutura, uma pessoa no escritório, né, Roguinho? Vai ter um sistema, ou vai ter uma planilha muito bem desenvolvida. Tem fazendas que às vezes o produtor não tem, mas ele está disposto a fazer, a gente colabora com isso aí. E tem fazenda que o produtor vai anotar no caderno dele, que o apontamento vai ser manual. Desde que seja bem feito, não tem problema, ele vai ter resultado. Ô Ana, eu falo muito assim com a turma assim, o que o projeto Educampo traz de bacana para as fazendas? É uma palavrinha muito simples, chamada gestão. Que engloba tudo, né? Tudo. A hora que você consegue entrar para dentro de uma fazenda, você vai enxergar um sistema produtivo. Que você não importa se ele tem 10.000 hectares, se ele tem 1.000, se ele tem 1. Não importa se ele faz a anotação dele num caderno de, como se diz, em folha de pão, em caderno de almaço, de computador, de ter um software de última geração. Não importa. O que é preciso é o seguinte, é o acompanhamento dessas informações de forma frequente, né? E que o produtor tenha noção do seguinte, que ele precisa dele próprio, o produtor próprio, conhecer primeiro os números dele. Entendeu? A importância de falar, não, pera lá, como é que está o meu sistema? O que eu estou fazendo? E de começar a fazer essa análise. E essa análise do sistema dele próprio, eu falo que às vezes é uma viagem que ele tem que fazer um pouco sozinho. Porque o que acontece algumas vezes é que às vezes o produtor não faz essa viagem sozinho nesse universo dele, desses números, desses indicadores técnicos, econômicos, que ele tem isso lá na fazenda. E às vezes ele já joga isso para o consultor do Educampo. E como ele não viaja, ele não anda, ele não caminha nesses números, às vezes vem algumas coisas com uma certa distorção. Então, assim, se eu entrego coisa ruim para um sistema analisar, o sistema vai me gerar uma resposta, vai me gerar um laudo ruim. Exatamente. A minha interpretação vai ser ruim. Então, assim, à medida que o produtor consegue fazer essa imersão, essa viagem dentro desses indicadores dele, filtra isso e chega isso pro consultor dele, pro Educampo, fala, cara, minha vida tá assim, vamos resolver? E você, aí sim, você vai analisar ele vai usar o tempo do consultor do Educampo para fazer gestão, porque aí nós vamos gastar o nosso tempo em resolver problema, em criar indicadores, em criar metas, em criar estratégias para mudar aquele cenário, como é que nós vamos fazer, como é que não, o que que gasta, o que que é, se põe isso, se põe aquilo, se tira, se coloca. Cara, o resultado vem, mas ele vem a galope. Mas o principal que eles precisam de colocar, eles precisam de parar de ter medo da gestão. Às vezes a gente acha até assim, vou te confessar, né? O André sabe disso aí melhor que eu, que é um negócio chato. Cara, bicho, você ficar analisando hora a máquina por talhão, se tá certo, se o cara apontou correto, se não. Às vezes esses números vêm distorcidos lá na fazenda. Gente, é maçante. O produtor participa desse processo com vocês? Alguns sim. Alguns sim. Alguns sim. Os administradores da fazenda que participam. Nesses que eu te falei, assim, que estão mais engajados nessa questão de exigir o planejamento mais detalhado, de ver o sistema, de ter as metas bem estabelecidas, a gente consegue implementar algumas ações e algumas ferramentas que a gente consegue vir acompanhando. É a hora que o cara pega aquilo ali, bicho, ele não fica mais sem.
No começo dói, machuca, né? Nossa, pelo amor de Deus, você tá me fazendo fazer isso aqui, cara, você dá trabalho. Mas a hora que ele começa a enxergar o benefício que ele tá vendo na fazenda dele, começa a chegar no consultoria, ele começa a aproveitar o know-how dos consultores do Educampo, que é a expertise nossa em resolver problema. Não da gente encontrar o problema para ele primeiro, porque isso demora muito, é maçante. Nós, como se diz, a gente atende 15, 20 propriedades. Então, assim, a hora que o produtor enxerga essa importância da gestão dele, ele fala, não, pera lá, eu planejo, eu realizo. Eu realizei, eu checo. Vou checar minhas informações. Tá dentro do meu planejado? Tá fora? Como é que tá? Dependendo do resultado, ele entra num replanejamento, que é o tal do PDCA que nós falamos tanto. Na hora que você consegue implementar um sistema desse na fazenda e que você consegue fazer essas reuniões periódicas, não só de, fechou a safra de café, vamos fazer uma reunião para falar dos números. Não. Essa discussão técnico e financeira, ela é recorrente, ela é mensal, ela é quinzenal, ela é bimestral, mas assim, ela sempre está acontecendo e você sempre está ajustando, guiando o sistema, pilotando o seu sistema, a sua fazenda ali, para chegar no final, você chegar naquele resultado que você quer. Porque assim, a gente não desenha resultado e não planeja nada dando prejuízo, né, André? Exatamente. Essa interação, ela ocorre de uma forma diferente para cada produtor. Tem produtor que gosta de sentar, de olhar uma apresentação, de analisar uma planilha, e tem produtor que ele gosta de sentar, olhar para sua cara, e aí, como que nós vamos fazer? Como é que nós estamos com relação àquilo que a gente planejou? E você tem que desenvolver aquilo ali com o cara. A gente vê muito assim, às vezes os produtores, fazendas um pouco maiores, às vezes até as menores, às vezes tem alguém que auxilia, ajuda a trabalhar esses números, lançar essas informações em alguma plataforma, alguma planilha, conferir tudo, mas quando o produtor olha, é o dono do boi que engorda o danado. Verdade. Entendeu? Verdade. É o olho do dono que engorda o boi. Então, assim, a hora que ele vê, que ele começa a enxergar, que ele começa a ver e ele mesmo começa a enxergar, a navegar nesses indicadores dele, ele começa a ver onde é que tá vindo. Se tá vindo erro de apontamento de campo, se é no escritório, como é que tem que ser feito, como é que nós vamos facilitar. Então, ele começa a ganhar uma dinâmica e eu falo assim muito pra eles. Falei, gente, nós precisamos de ter uma capacidade de análise de D-1. Ou seja, eu sento hoje, eu tenho que ser capaz de discutir o que aconteceu ontem. Porque aí eu tenho velocidade, eu tenho capacidade de mudar o que eu vou fazer amanhã. Quando acontece, gente, é maravilhoso, é gostoso demais trabalhar. Nossa, você vai assim, você delira, você vai igual ao avião. Como é que vocês avaliam o papel da cooperativa, da Expocacer nesse processo? Educampo, produtor, cooperativa, nesse processo de gestão. A Expocacer hoje, para nós, assim, como se diz, ela auxilia muito com a questão, assim, de a gente dá a oportunidade de a gente trabalhar com os cooperados dela, traz muitas informações pra gente com relação ao mercado, capacitação, né? Fornece uma estrutura para nós, assim, ímpar, né? A cooperativa. E também de ter o espírito engajado, né? Porque a Expocacer sempre tá inovando, tá sendo pioneiro em muita coisa. E isso acaba que contamina a turma toda do Sebrae, do Educampo, a turma de Belo Horizonte. E às vezes as coisas não andam dando velocidade que precisa de andar, o pessoal de BH fica todo, mas vocês da Expocacer não podem fazer isso não, gente, nós temos que ver e fazer, e fica aquela loucura. Então, assim, é uma adrenalina total. E a Expocacer hoje, assim, né, ela é a cooperativa parceira do Sebrae que tem mais grupos de Educampo Café, né, são 7 grupos, são mais de 8 grupos agora, Agora né? 8. Mais de 16 mil hectares de café, né, que estão nessa amostra. Então, eu já tive a oportunidade de trabalhar em outras cooperativas, né? Fui estagiário da Expocacer, saí para trabalhar com o Educampo em outra cooperativa e voltei. O pessoal me trouxe de volta. E assim, como eu já vivi diferentes realidades, né? O engajamento da Expocacer com o projeto traz os produtores para dentro da cooperativa, aproxima o pessoal, existe essa interação que é ímpar mesmo, né, Roguinho? É uma coisa... Não, é diferente. Diferenciada. Eu tive a oportunidade também de trabalhar no projeto em outra localidade. Fui muito bem recebido. O pessoal lá também era bacana pra caramba. Ajudava muito, mas assim, a Expocacer com o acolhimento que tem, a facilidade que nós temos de acessar diretor, amolar todo mundo lá dentro, o pessoal lá da qualidade. O pessoal tá interessado, e aí, como é que tá lá?
tá dando certo aquele produtor que você Isso. começou, como que tá? É uma E coisa facilitar fantástica. também, assim, você chega na classificação, você consegue ver o de café do produtor, como é que tá chegando. Ô, gente, como é que tá aí? Tá chegando broca, não tá? Me dá um feedback. O pessoal, não, Roguinho, ó, de tal lugar tá assim, tá assado, tá assim, Peneira tá da assado. safra. Informações de qualidade de safra, os agentes ali, gente, e aí, como é que tá? O pessoal tá vendido, não tá? Como é que tá? A gente troca informação, vejo. O pessoal da mesa de negócio lá, chega, gente, e aí, mercado, como é que vai? Vai subir, vai descer? A gente consegue, assim, ter também, adquirir uma bagagem grande ali dentro pra gente conseguir levar a informação pro campo também. Isso é bacana demais. Uma visão mais ampla do negócio. É. Né? E essa interação que a cooperativa nos proporciona, né? Nós temos reuniões mensais aí entre os consultores para a gente discutir como é que está a questão de perspectiva de safra, o que está acontecendo, o que algum dos colegas está atuando, que a gente tem que ficar mais atento nos produtores que nós assistimos também, né? Então, essa interação, o que a Expocacer permite para o consultor do campo hoje é fantástico. É uma coisa diferente, assim, como o Roguinho falou, na outra cooperativa que eu tive a oportunidade de trabalhar foi fantástico também, foi muito bem recebido, mas essa interação entre os consultores principalmente e a cooperativa puxar o produtor para dentro, para viver essa realidade do campo, viver essa dinâmica de discussão, de gestão. Vamos fazer evento, vamos encontrar, vamos levar o produtor de um grupo para outro grupo. O Rogner tem um ponto forte que me auxilia. O Caio tem um ponto forte que auxilia o Rogner, que me auxilia. Então, assim, é muito legal. A forma da Expocacer lidar com isso é muito legal. Aproveitando o merchan, né, o André, assim, produtor da Expocacer que vai nos ouvir, vai nos assistir aí, que não fizer parte do campo, vamos participar, vem pra dentro que... Só procurar o setor de sustentabilidade da Expocacer, busca a farla lá que tem para todo gosto lá dentro. Né? Como se diz, vem pra dentro, né? Vem para dentro. Fazer parte do time. Né? E o que eu vejo hoje, assim, que é um diferencial é que é justamente o que o Roguinho falou, o produtor, pro Educampo dar certo, o quadrado tem que estar alinhado, né, Roguinho? A cooperativa, com o consultor, com o produtor, com o Sebrae, tem que estar todo mundo alinhado. Agora sim, quando a cooperativa parceira ela faz questão de trazer o produtor para o projeto, mostrar, olha, seu perfil dá certo com esse consultor, vamos analisar, vamos entender o que a gente pode melhorar para evoluir isso aí. Quando esse quadrado realmente todo mundo está correndo atrás para dar certo, é outra história, né? O negócio é fantástico. Você citou o Sebrae e vocês também estão sempre participando de atualizações, junto ao Sebrae também. Sim. Né? Eventos. A grande vantagem, sabe, Ana, assim, que o Sebrae, às vezes tem muita gente que acha que o Sebrae é uma entidade que atua só nas empresas urbanas, né? E o Sebrae tem uma atuação muito grande hoje no rural, né? O Educampo hoje ele é café, ele é leite. E sempre o Sebrae traz para nós, assim, atualizações, cursos, palestras, nos dá a oportunidade também, às vezes, de trazer um outro consultor que tem uma expertise numa determinada área para ele vir atender dentro do nosso grupo, com os nossos clientes, para a gente trabalhar um ponto. Eu tive, por exemplo, esse ano agora, nós estamos fechando, tive a oportunidade de fazer um programa muito bacana, que é o Programa de Qualidade Total Rural, que é onde a gente veio trabalhar essa gestão mesmo, afinco, planejamento, PDCA e 5S, entendeu? Então, assim, trazer realmente o produtor para aquilo que nós começamos a falar, né? É realmente colocar o produtor num nível de eficiência de transformar dinheiro em dinheiro muito grande. Minimização de perdas, qualidade, limpeza, organização, eficiência. É um negócio assim, o programa é muito bacana. Eu gosto muito e assim, até não posso falar muito, que o consultor que veio é um amigo conhecido já, meu quase conterrâneo lá de Lavras, né? Que é o Marcos Ramos. Então, assim, ele é um cara fantástico e temos uma linha, assim, de trabalho mais... Um pouco, assim, o pessoal fala que é um pouco mais dura, né? Um pouco mais durão, aquele negócio mais... Mas, assim, o pessoal que comprou o negócio mesmo e chegou o rei, cara, tá dando resultado, assim... Economia já, assim, de nós poder falar, assim, que nesse ano safra do que nós já estamos conseguindo, assim, sem fechar a safra, já estamos, assim, do orçado e realizado até o momento, nós já estamos economizando 5%, 8%, 10%, entendeu? Então, assim, sem perder qualidade na produção, sem perder produção, então é um negócio muito bacana. Né? Com estratégia. E é o que o Rogner falou, quando o produtor compra a ideia, não tem o que segura ali, porque, na verdade,
Nós somos facilitadores, nós trazemos informação, mas quem tem que atuar, quem tem que ser atuante é o produtor, né? Porque a gente vive a fazenda uma vez por mês, 2 vezes por mês, ele vive o negócio dele todo dia. Então, assim, a nossa função é levar a estratégia, analisar a informação, levar a informação, mas o produtor, a partir do momento que ele assume aquilo ali, que ele quer ver resultado, que ele quer ter entregas, fazer entregas, muda o cenário, né? É igual eu falei, ele tem que fazer a viagem dele. Ele tem que fazer a viagem. Ele tem que fazer a viagem dele nos números. E só ele que vai engordar o gado dele, né? Para finalizar, eu queria que vocês destacassem aqui os diferenciais. Como é que vocês avaliam os diferenciais do Educampo Expocasser? Olha, o que eu vejo de diferencial do Educampo é quando você está numa consultoria ou numa assistência que você não tem nenhum tipo de contato com os outros assistidos ou com outras propriedades, você pode estar indo muito bem, mas você não tem um parâmetro para entender realmente o que é o potencial do negócio, qual que é o seu ponto de oportunidade, como que você está inserido nesse cenário. E o Educampo nos proporciona isso, porque, como eu te falei, a forma que eu vou aplicar a metodologia, ela é particular para cada fazenda, dentro de cada realidade. Mas a metodologia de informação que eu trago e que eu analiso, ela é igual para todos. Então, ela te permite ter uma referência do que é bom, do que é ruim, do que é um ponto de oportunidade. Olha, esse produtor está com a produtividade legal, mas eu tenho um aqui que está com a produtividade tão boa quanto e está com custo de adubação mais eficiente. Aí, o que é o nosso papel como técnico, como consultor? É analisar, olha, peraí, mas essa fazenda aqui, ela está inserida num lugar que o solo é mais fértil, onde ele precisa de menos fertilizante, onde ele tem uma estratégia de manejo diferente. Ou não, peraí, é porque realmente você tá excessivo nesse ponto. Eu acho que esse benchmark, esse comparativo é fantástico. E você trabalhar com números reais de pessoas que você conhece, porque o objetivo de comparar, né, de analisar os produtores, não é criticar, tá gastando demais, você produz pouco, não é isso. Peraí, qual que é o ponto de oportunidade? Onde que eu posso atuar? Onde que eu posso melhorar? E você tendo esse número associado a uma assistência técnica de qualidade, que hoje os consultores, meus colegas, assim, eu sou fã de todos os meus colegas, porque cada um tem uma especialidade, cada um se destaca num ponto, mas todos, com relação a café, eu contrataria qualquer um deles. Quando você associa essas duas coisas, é fantástico, né, Rob? Quando você consegue analisar isso aí. Eu vejo assim, sabe, Ana, o grande diferencial que eu acho que nós temos dentro da cooperativa é que nós conseguimos ter acesso a um ferramental que nós englobamos quase que a cadeia toda. Nós conseguimos enxergar o produto final, a comercialização, nós enxergamos a produção, nós enxergamos o que custa, nós temos um acesso bom também ao que eu preciso. Então, assim, eu consigo ver da porteira para fora, da porteira para dentro. E igual o André falou, eu acho que patrocínio hoje, né? Se eu não estou enganado, nós somos já 11 consultores em patrocínio, né? Eu acho que todos os colegas que nós temos aqui do Educampo, dentro de patrocínio, os nossos colegas da Expocasser, nós 8, os 2 companheiros lá da PSER, o que tá lá na Carpa também, assim, é um time... O time de consultores do Educampo é pesado demais. É uma turma pesada, sabe? É uma galera que assim, todo mundo acho que é apaixonado com café, louco com café. Uma sinergia muito boa entre produtor, consultor, parceiro. Então, assim, vai virando aquela adrenalina, aquela mexida. Como diz assim, até com perdão, eu vou usar a expressão lá da sua terra... A turma gosta de ficar na pipoca. Essa turma acelera. Todo mundo alvoroçado. Todo mundo na loucura louca. Mas no final, assim, quando a gente encaixa a metodologia, encaixa os sistemas de gestão, o pessoal vem, faz, cara, fica gostoso. Uma adrenalina vai lá em cima. É um negócio muito bacana. E você também tem a oportunidade de ver, assim, inclusive o trabalho de alguns colegas nossos, né, que estão no mesmo, dando certo na fazenda, fala, não, peraí, se o cara tá fazendo lá, eu vou trazer pra cá, vou fazer também, e você conseguir enxergar os números daquilo ali, isso é fantástico, entendeu? Porque assim, quando você sai de achar, eu acho que, pode ser que não, peraí, vamos analisar o número, isso aqui é concreto, isso aqui é real, dá pra fazer, seu vizinho tá fazendo, meu colega lá tá fazendo com o produtor que tá do outro lado da rodovia. O que tá acontecendo?
Então, acho que isso é fantástico. Só o Educampo tem isso. Essa visão e esse número concreto para ser discutido. Isso é muito interessante. É fantástico o que acontece aqui. Números que geram produtividade e qualidade, né? Exatamente. E o que o Roguinho falou, o diferencial que eu vejo dos colegas que estão no Educampo e da Expocacer, a Expocacer tem esse espírito de ser apaixonada por café. É o que o Roguinho falou, a hora que você sai para fora, você fala, nossa, mas o cara tá fazendo isso, como que vamos fazer? Onde a gente pode melhorar? E todo mundo compartilha dessa paixão. Então a gente trabalha no mesmo sentido, todo mundo rema para o mesmo lado, né? Então isso faz a cafeicultura evoluir, a cafeicultura do Cerrado, ela chegou onde chegou hoje por conta de pessoas assim, né? E o que eu espero é que a gente consiga continuar contribuindo, né? A nossa contribuição, ela é pequena, mas ela é de coração, né? Faz a diferença, né? Faz a diferença. Faz a diferença. Bora produzir café. Muito obrigada, tá? Por compartilharem tanto conhecimento sobre cafeicultura regenerativa, sobre Educampo. Muitíssimo obrigada. E a gente vai continuar esse papo, mas com outros temas. Em breve, tá? Vem aí preparativos para a safra, expectativas para a safra e a gente continua mais. Não, beleza. Tá bom? Nós que agradecemos, né, André? Quero... Acho que é muito bacana estar assim, podendo passar um pouquinho, contar um pouco do nosso dia a dia, contribuir um pouquinho, que de pedrinha em pedrinha, como se diz, de grãozinho de café, né? Nós enchemos a tuia, né? Enchemos a tuia. No mais, é só agradecer mesmo, agradecer você, o Roger, ao Expocacer pela oportunidade e o importante é isso aí, a gente conseguir sentar para compartilhar informação, ver diferentes opiniões, né? Que é uma coisa muito legal e estamos aí para as próximas. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.